tocou e seu cozinha, seu vergonha? Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje eu vou fazer brownie. Isso aqui é uma receita assim que eu tenho há uns 20 anos. Quem me deu foi a minha amiga Karina. A Karina mora no Japão. Quem pegou essa receita foi a irmã dela que mora na Coreia. Na época que ela morava no Brasil, fazia faculdade aqui. E ela tinha uma amiga que a mãe era americana e o pai uruguaio. Gente, essa é a origem da receita pra mim. Quais são os ingredientes dessa receita? Ovo, farinha, uma pitadinha de sal, baunilha, chocolate em pó, açúcar, aqui é demerara, manteiga e fermento. Normalmente brownie, o clássico, tradicional, não vai fermento. Como essa receita é muito boa, eu não acho mesmo, do fundo do coração, que esse tanto de fermento influencie nessa receita. Eu acho que não faz muita diferença, mas eu não tive coragem de tirar. Um time que tá ganhando não se mexe, certo? A gente fez uma pesquisa de receitas de brownie e tinha uma receita que falava que o brownie tinha que ser com chocolate 32%. Eu só tinha cacau em casa. Daí eu fiz uma mistura de achocolatado com cacau. Ficou ótimo. Porque fazia muitos anos que eu não fazia essa receita, eu não me lembro quando eu fazia há 20 anos atrás como eu fazia. Então hoje a gente tá fazendo com um chocolate que é 50%. Pra fazer esse teste aqui, aquele famoso chocolate do padre, sabem? Eu acho que se fizer com cacau 100% também, fica ótimo. Mas hoje a gente vai fazer desse jeito. Então aqui eu tenho 120 gramas de chocolate do padre, que equivale mais ou menos a 8 colheres de sopa cheias. E aí a gente põe este chocolate aqui na frigideira e a nossa manteiga. É manteiga pra caramba, 200 gramas de manteiga, um tablete inteiro. E eu vou colocar aqui do lado e a gente vai derreter isso, não precisa ser fogo alto. Eu vou derreter essa manteiga com o chocolate, que eles vão entrar juntos. Eu lembro de fazer uma outra receita de brownie em que o chocolate em barra era derretido junto com a manteiga e daí inserido na receita. Eu adorei esse com chocolate em pó, porque é muito mais fácil a gente, pra mim pelo menos, ter chocolate em pó em casa do que um chocolate em barra bom pra você fazer um brownie. Então aqui eu vou deixar essa manteiga aqui ir derretendo junto com o chocolate em pó, vou mexendo de vez em quando. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo branca. Pode trocar? Não sei, nunca tentei fazer brownie com farinha integral, com farinha de aveia, com farinha de arroz. Daí aqui é o seguinte, uma pitadinha, 2 de sal, fermento, meia colher de sobremesa. O açúcar e os ovos entram depois e eu vou esperar isso aqui derreter pra colocar aqui. Derretidinho, a gente vai jogar aqui e incorporar até estar bem incorporado. O segredo dessa receita aqui é fazer com calma também, não é bate tudo, põe na batedeira. Não é uma receita difícil, mas é uma receita com um tanto de paciência. A gente vai colocar os ovos um a um até incorporar bem. É uma receita pra você ir curtindo o cheiro de chocolate que vai exalando pela casa e deixar todo mundo doido de vontade de comer um brownie. Outra coisa, é pra fazer com calma? É pra fazer com calma também assar. Assar não é nem temperatura baixa, nem temperatura alta, temperatura média. A gente pré-aquece o forno. Essa massa tem uma textura bem singular, assim, é bem diferente da textura que a gente tá acostumado de bolo. Porque brownie, na verdade, é um bolo que deu errado. A história que eu já ouvi por aí, veja, eu não sou especialista nem em história de confeitaria, nem em confeitaria, mas a história que eu escuto por aí, uma senhora que fez um bolo que ela esqueceu o fermento. Por isso que eu acho estranho esse fermento aqui. E deu errado, mas ficou maravilhoso. Meio soladinho. Então esse bolo que tem essa casquinha, a característica do brownie é essa, né? Tem aquela casquinha crocante por fora, meio caramelizada, e um recheio mais maciozinho. E bem chocolatudo, né? Esse aqui eu vou fazer sem nada, básico. Mas a gente pode acrescentar nozes, castanhas, passas, ameixa, tudo quanto é tipo de fruta seca. Incorporado o nosso derretido de chocolate com manteiga e eu vou acrescentar os ovos um a um. Depois de incorporar o último ovo, a gente põe... Esse aqui é um extrato de baunilha bem forte, eu vou colocar 3 gotinhas. Mas se você tiver aquela baunilha comum em casa, você pode pôr uma tampinha, uma colherinha de chá. E eu vou colocar metade do açúcar e já eu ponho mais metade. São 2 xícaras
de açúcar. Na receita original ia 2,5 xícaras e eu diminuí para 2. Mesmo assim eu acho ele bem doce. Esse brownie não cresce muito pouco e ele fica bem fininho. Essa assadeira tem por volta de 30 por 24. Se quiser mais alto, faça numa assadeira menor. Aí você unta só com manteiga ou margarina, não precisa da farinha. Então, gente, essa textura tem mais a ver com textura de cookie do que com textura de bolo, né? Daí você estica na sua assadeira. Esse brownie, gente, ele é bem forte, né? Manteiga, chocolate e tal. Então, assim, de pedacinho mesmo. Temperatura média. E agora a gente vai pro forno, vai uns 20 minutinhos, 30 no máximo. Depois de 10 minutos ele tá assim, bem esquisitão. Vou mostrar, ó. Aqui já tá ficando duro e aqui no meio tá bem molinho. Bom, gente, foram 20 minutos no forno. O brownie tem uma questão, você tem que deixar ele esfriar pra desenformar, senão ele espatifa. Então tem que deixar ele esfriar pra ficar durinha a casquinha e daí desenformar. Isso é um pulo. A gente gosta dele assim, fininho. Se a gente quisesse ele mais altinho, que é pra ficar mais cremosinho dentro, faz na forma menor e deu certo. Aqui ele tá bem molhadinho dentro, bem crocantinho por fora. Maravilhoso. E se for acrescentar coisas, nesse tão fininho não fica tão bom. É melhor fazer num esquema que fica mais alto. As pontinhas dele, a casquinha, a parte que fica em contato com a assadeira, fica bem crocantinho. É um perigo esse brownie. Tem em casa, eu passo e pego um golinho de café, um pedacinho do brownie. E depois que ele passa, sei lá, 3, 4 dias, ele fica todo durinho. Daí ele fica tipo uma bolachinha de chocolate, um cookie. Continua delicioso. Façam um teste. Me marquem lá no Instagram pra eu ver os brownies de vocês. A próxima vez que eu fizer, eu quero fazer com ameixa picadinha. Eu nunca fiz com ameixa picadinha, me deu uma vontade de fazer, mas daí talvez eu diminua um pouco o açúcar. Sigam a gente lá no Instagram, que eu sempre posto os testes que eu faço diferentes das receitas que a gente tem no canal. E é isso, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Se inscrevam aqui no canal do YouTube. Ah, a receita tem aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Clica nessa setinha que tem aqui do lado esquerdo. Clica na setinha que tem a descrição da receita direitinho, passo a passo, todos os ingredientes e quantidades. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!